Boa tarde, senhores. Eu sou o comandante Padilha, sou o encarregado do grupo de Ciência, Tecnologia, Engenharia e Matemática, é o grupo de interesse do Clube Naval ligado ao Departamento Cultural. Eu queria agradecer inicialmente a presença de todos aqui. Realmente é uma alegria muito grande ver o nosso auditório totalmente lotado, como nós estamos vendo aqui. Queria pedir autorização ao Almirante Vilhena, demais Almirante General, para iniciar a nossa cerimônia. Clube Naval, Ciência, Tecnologia, Engenharia e Matemática. Energia solar no Brasil, situação atual e novos paradigmas. 25 de setembro de 2018. Palestra a ser realizada pelo professor Rodrigo Flora Calili. Os temas a serem abordados são a evolução da energia solar no Brasil nos últimos anos, os leilões de energia e a geração distribuída no Brasil, foco na energia solar, a agenda ambiental do Brasil e as novas oportunidades para a energia solar, os novos paradigmas de energia solar no Brasil, a expectativa de um novo modelo mais pró-mercado. Prosumer, o consumidor também produtor da energia elétrica. Mini currículo, item do professor Rodrigo Calil. Rodrigo Flora Calil é professor assistente do Programa de Pós-Graduação em Metrologia para Qualidade, Inovação e Sustentabilidade e mestrado profissional de Engenharia Urbana e Ambiental da PUC Rio de Janeiro. É professor dos cursos de Introdução às Redes e Inteligências de Energia Solar e suas aplicações e de métodos multicritério de apoio à decisão no Programa de Pós-Graduação em Metrologia. É coordenador do curso de extensão de Energia Solar Fotovoltaica da CCE/PUC-RJ. Coordenou e trabalhou como instrutor no curso de MBA em Eficiência Energética da UCP, Universidade Católica de Petrópolis. Foi instrutor em cursos de MBA da UFF. Tem pós-graduação de Metrologia e doutorado em Engenharia Elétrica pela PUC do Rio de Janeiro, tendo feito doutorado sanduíche na França, na École des Mines de Paris. É mestre em Engenharia Elétrica pela PUC do Rio, com ênfase em métodos e apoios à decisão e graduado em Engenharia Elétrica pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. O professor Calil trabalhou como consultor e pesquisador em diversos projetos de empresas como a ANEEL, ONS, Petrobras, Eletrobras, Procel, Enel, Light, Coelce, Electro, Energisa, Ambien, Duke Energy, Eneva, CGIEE, trabalhou em diversas áreas da Ampla Energia e Serviços S.A., dentre eles a comercialização de energia na diretoria de regulação. Trabalhou como gerente da Eficiência Energética IPD no Instituto Conecta, empresa do Grupo Diferencial Energia. Possui artigos publicados em jornais internacionais relevantes relacionados à área de energia, dentre eles a Energy Policy e Energy Efficiency. Com os senhores, o professor Calil. Muito obrigado, Almirante. Primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite e a iniciativa do CETEM, né, do Grupo de Interesse de Ciência, Tecnologia, Engenharia e Matemática, pelo convite. É uma honra estar aqui e poder estar apresentando um tema que é um tema de interesse de muitas pessoas hoje no Brasil, né? Dado que a gente precisa de repensar a maneira de gerar energia elétrica no Brasil. Queria agradecer também o senhor Joel pelo convite e
e pela iniciativa. Acho que realmente iniciativas como essa são importantes para que, de fato, a gente possa estar discutindo temas de relevância no país. Então, e mais uma vez, então, obrigado e por todos que estão comparecendo à palestra. Espero poder contribuir, de fato, para que a gente tenha boas discussões aqui relacionadas a esse tema. Tá? O tema da palestra, então, é energia solar no Brasil. A ideia é mostrar um pouco da situação atual e falar um pouco dos paradigmas que a gente vem enfrentando e no que a gente pensa, até discutindo com colegas da PUC e as pessoas que advogam nessa área, em relação de abertura de mercado. A expectativa é que, de fato, haja uma abertura do mercado, inclusive o próprio Ministério de Minas e Energia, o próprio governo, ele tem discutido um pouco isso. Então, a ideia é a gente falar um pouco sobre essas questões. Não estou passando. Ah, é para baixo, desculpa. Então, principais motivadores. Em relação aos motivadores da energia solar, eu gostaria de destacar basicamente 3 coisas que eu acho que são bastante importantes quando a gente pensa o porquê que a energia solar ela tem que, de fato, ser mais efetiva na matriz energética brasileira. Um primeiro fato é em relação de que o Brasil ele é um dos países que tem uma agenda 2030 na qual se preocupa com a questão da sustentabilidade. E aí, com essa agenda 2030, que é transformando o nosso mundo, a gente tem que tentar atender a essas metas, que são 17 metas, que são colocadas pela ONU, e a partir dessas metas, a gente, de fato, conseguir uma agenda sustentável para o país. Tá? O Brasil, com certeza, ele é um dos países que tem essa agenda 2030, e dentro da agenda é importante a gente colocar que o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 7, que é o ODS 7, ele se preocupa muito na questão de que a gente tem uma energia limpa, né? Uma energia limpa, sustentável, se preocupa com a questão da eficiência energética. Se a gente entra no ODS 7, ele se divide em 3 targets ou metas, né, traduzindo para o português. Essas metas, a principal aí, a 7.2, ela de fato fala da questão de aumentar substancialmente a participação das energias renováveis na matriz energética global. E aí, claro, o Brasil, por conta de ter uma agenda 2030, ele precisa também de seguir esses preceitos, né, de inclusive do ODS 7. Além disso, a gente não, de fato, a gente também não pode esquecer, só voltando aqui, do ODS 13, que está relacionado à questão das mudanças climáticas, e dentro das mudanças climáticas, é importante dizer que o Brasil também, no Acordo de Paris, a gente é signatário desse tratado, e a partir desse tratado, a gente hoje tem uma NDC, que é a nossa contribuição para a redução de emissões de gases de efeito estufa, para que a gente não tenha um aumento de 2 graus centígrados da temperatura. Esse é um outro ponto também que é importante, e dado que a gente é signatário do Tratado, né, de Paris, a gente precisa, nesse caso, estar contribuindo para essa principal, né, questão, que é triplicar, né, a quase quadruplicar na matriz energética mundial, né, a participação de fontes de energia sem emissão ou com baixo nível de emissão de carbono. Olhando para isso, né, para essa questão, é importante dizer que o Brasil, em relação às energias renováveis, além da energia hídrica, a gente deve aumentar até 2030, dado que a gente tem aí essa questão da Agenda 2030, aumentar em torno de 23% a participação, tanto de eólica, biomassa e solar. Então, esses, de fato, são 3 políticas que devem estar alinhadas às políticas do governo e que, de fato,
devem fazer com que a solar elas aumentem de uma forma bastante expressiva na matriz elétrica brasileira, ou seja, as políticas elas estejam em linha com o que esses tratados internacionais colocam, perfeito? Uma outra questão que na minha visão, que é bastante importante também em relação a isso, é o desenvolvimento tecnológico. Hoje a gente tem aí uma transição de uma rede elétrica, que é uma rede elétrica basicamente com geração convencional a gente está falando de geração térmica e geração hídrica, e aí a gente passa para um momento que a gente vai ter conectado na rede de distribuição, tanto na parte de alta tensão, média tensão e baixa tensão, a geração distribuída e a microgeração distribuída na baixa tensão. Então, a geração distribuída conectada na alta tensão, a geração distribuída na média tensão. Essa rede de futuro, que é a rede elétrica inteligente, ela é uma rede que possibilita o conceito, né, a gente trazer um conceito que é muito discutido mundialmente, que é o conceito do prosumer. O consumidor, ele não somente consumir energia, mas também ele produzir sua própria energia, né? E a partir daí, essa rede elétrica, que é uma rede elétrica, ela precisa de toda uma tecnologia de comunicação, obviamente, que é o que a gente chama de AMI, Advanced Measurement Infrastructure. A partir disso, a gente conseguir, com toda essa infraestrutura de telecomunicação, de aparelhos inteligentes e permitir, por exemplo, conectar veículos elétricos, que esse, de fato, é o futuro do transporte, né, da mobilidade, sensores inteligentes, isso chega até, por exemplo, no IoT, que é a Internet of Things, Internet das Coisas, né, a gente conseguir um mercado muito mais dinâmico, o mercado de carbono, o mercado de petróleo e gás mais dinâmico, de calor, frio, e inclusive o mercado de eletricidade. Então, assim, essa é uma quebra total de paradigma de infraestrutura de rede elétrica. Essa rede elétrica ela tem que acontecer, e um dos motivadores para que, de fato, a energia solar, ela chegue na matriz elétrica, que a gente tenha a rede elétrica inteligente. E a rede elétrica inteligente, ela depende de um device, que é o medidor inteligente, e esse medidor inteligente, ele passa a ser o que a gente chama bidirecional. Ele permite que eu, além de gerar minha própria energia, além de consumir energia da rede elétrica, eu posso gerar minha própria energia. Então, por isso que ele é bidirecional. Então, eu posso tanto consumir energia elétrica da Light, por exemplo, como eu posso também injetar energia elétrica que eu gero, por exemplo, na minha casa. Então, é uma quebra total de paradigma em relação a qual é o papel, de fato, do consumidor de energia elétrica. Tá? Esse medidor é um medidor que ele tem maior acurácia, tem vários elementos aqui que são importantes, por exemplo, a questão de várias informações, né, além do quilowatt-hora, por exemplo, potência, por exemplo. A gente pode chegar no momento que a gente está discutindo muito também, que é a tarifa binômia, você não pagar simplesmente pela energia, mas também pagar pela demanda de energia, que acontece, por exemplo, com os consumidores de alta tensão do grupo A. Esse é um ponto também importante. A questão de medir, por exemplo, 4 quadrantes. O que seria 4 quadrantes? Medir fator de potência, que é uma perda, vamos dizer assim, que existe, de fato, na rede elétrica. Ele é menos suscetível à fraude, claro, eu estou reduzindo perda, porque isso é uma perda não técnica, então isso também é uma vantagem. Tem a possibilidade de medir postos horários, ou seja, eu não fico com uma tarifa que é única em todo momento, eu tenho uma tarifa que pode, no limite, até ser dinâmica, ter tarifas variando por horário, por exemplo, e aí permite, por exemplo, que a gente chama de resposta à demanda, tá? Permite, por exemplo, ações remotas de corte e desligamento. Isso aqui são ações para de fato, você reduzir inadimplência, perdas na rede elétrica, inclusive. Calcula índices de qualidade de energia, por exemplo, a duração e a frequência que você fica sem energia. A distribuidora sabe isso em tempo real, na hora que você ficou sem energia. Hoje, para você
informar a distribuidora que você ficou sem energia, você tem que ligar para a distribuidora, né? Display remoto. Então, assim, tendo a possibilidade, inclusive, de você verificar qual é o teu consumo dentro de um gadget, dentro do celular. Então, assim, você consegue ter N vantagens em relação à própria geração hoje, ao próprio consumo hoje, né? Porque hoje o consumo, a gente só sabe o que, de fato, a gente consumiu quando chega a fatura de energia. A gente, na verdade, é até uma surpresa, dependendo do mês, de quanto a gente, de fato, consumiu. Então, isso aqui permite até que a gente tenha um gerenciamento, é o que a gente chama de gerenciamento pelo lado da demanda, um gerenciamento maior do próprio consumo. Tá? Aqui, então, a gente tem a resolução normativa que estabelece, a primeira resolução que vem falar sobre essa questão do... Tem algumas que deram origem, essa que deu origem, desculpa, que deram continuidade a essa, mas é a primeira resolução que, de fato, fala sobre o medidor inteligente. Quando a gente... falando, então, desses motivadores, é preciso notar que tem um avanço bastante expressivo na energia solar no mundo. E muito por conta desses motivadores, que não são motivadores simplesmente daqui do Brasil, são motivadores a nível mundial, né? Então, só para a gente ter uma ideia em relação a como é que está o mundo, aqui é um dado da IEA, da International Energy Agency. Então, por exemplo, a gente pode verificar que em consumo energético, não estou falando só de eletricidade, mas consumo energético, as renováveis elas são responsáveis hoje por cerca de 14% de todo o consumo. E aí, se eu abro essa parte de renovável, basicamente é hídrica, biofuels e biocombustíveis, né? E solar aqui está só nessa parcela pequenininha. Tá? Além disso, se eu abro aquela parte de renovável para verificar como é que está se dando a matriz, a parcela de solar, desculpa, passei. A parcela de solar, ela representa em torno de 3,3%. Então, ainda, apesar de estar crescendo, e aí esse gráfico aqui ele mostra muito isso, qual é o crescimento, qual é o percentual de crescimento de cada uma das fontes, a gente vê que a solar ela foi a fonte que, desde 2016, né, em 2016, olhando para 1990, foi a fonte que mais cresceu em média. Estamos falando aí de 37,3%. Aqui só a parte de fotovoltaica, que é PV, e aqui a parte de solar, outros tipos de solar térmica, por exemplo. Então, assim, é uma fonte que, de fato, mundialmente, ela vem crescendo muito fortemente. Então, aqui no Brasil, então, a gente também precisa de ter incentivos para que essa fonte cresça. Tá? Se eu olho para o consumo de eletricidade, nesse caso, aqui são dados de 2016, esse relatório da IEA, no mundo, a gente tem, então, na parte de renovável... Voltou? Ah, não, desculpa, aqui é só eletricidade. Tá certo. A gente tem uma parcela muito expressiva de hídrica. A gente estava falando de 13%, lembra, de renováveis? Agora a gente está indo para 23% de renováveis na matriz elétrica, que é só elétrica. A gente não está olhando só para energética. E aí, nesse caso, a solar, a eólica, a geotérmica, ela tem 5,5%. Quando a gente abre esses números, aí comparando com 90 basicamente a energia renovável era 90% hídrica. Hoje a gente chega no mundo com uma matriz basicamente meio a meio, né? 50% hídrica, 50% outras fontes. E aí a solar já tem uma representatividade de 10% dessa fonte renovável. Tá? Então, crescimento bastante expressivo dessa fonte de 90 para cá. No caso do Brasil, né? Agora vamos ver a nossa realidade. Como é que isso tem crescido, se tem crescido? Tem crescido, a resposta é, tem crescido. A gente tem uma conjuntura muito favorável para solar, basicamente por conta dessas questões aqui que eu vou colocar, um alto nível de radiação solar, a gente é um dos países que tem maiores radiações no mundo, tá? Tem queda de custo de equipamentos,
mesmo com o aumento do dólar, os equipamentos eles têm tido queda de preços, tá? Aumento de tarifas de energia, claro, porque eu reduzo o payback, tá? do empreendimento. Então, a gente teve um aumento bastante expressivo da tarifa. Aliás, a nossa tarifa é uma das maiores do mundo, né? Então, é preciso que a gente saiba disso. A questão dos próprios leilões específico para solar, a gente teve desde 2014, leilões destinados somente para essa fonte. Isso fez com que você tivesse um crescimento da indústria dentro do Brasil. Essa resolução normativa 482, né, que foi revista pela resolução normativa 687, então, desde 2012, o consumidor residencial, com sua baixa tensão, né, também, ele pode ter sua geração própria, só que a questão que hoje ainda é compensação, ele não pode vender. Tá? Então, assim, quando a gente fala de as expectativas, a expectativa é que isso se transforme em comércio, de fato. Que alguns países já têm implementado isso. A questão no Mercado Livre, né, e a questão de você poder, no Mercado Livre, comprar energia do que a gente chama de fontes, que são fontes incentivadas. O que são fontes incentivadas? São fontes que têm um desconto na tarifa de uso do sistema de distribuição. Tá? Então, essas fontes são fontes eólica, biomassa e solar, são fontes renováveis. Então, isso incentiva, de fato, que no Mercado Livre você tenha consumidores que só podem comprar, consumidores que tenham potência instalada entre 500 até 3 mega, eles só podem comprar energia de fonte incentivada. Então, isso também faz com que aqui no Brasil a gente tenha uma política de incentivo para essas fontes. Diversos modelos comerciais, isso muito incentivado principalmente pela resolução 687, tá? Então, assim, mudou-se um pouco a concepção, então isso é importante dizer, e redução da taxa de juros, né? Então, hoje a gente está com a taxa de juros por volta de 6,5%, então isso também, de fato, contribui aí para o crescimento da fonte. Então, só em relação à insolação, né, e radiação, só para a gente comparar, se eu pego, por exemplo, a irradiação do Brasil, a pior irradiação do Brasil, estou falando de 4,5 kWh por metro quadrado. Se eu pego, por exemplo, comparo isso com a Alemanha, ou seja, a melhor irradiação da Alemanha, que é essa parte de baixo aqui, ela ainda não chega na pior do Brasil. Então, mostra como que a gente tem aí potencial enorme, e a Alemanha já é o terceiro, já foi o primeiro país em geração solar. Hoje já tem uma capacidade instalada de 4,2 gigas de potência. A nossa capacidade instalada já é 1,3. Vou mostrar aqui um dado sobre isso. É o terceiro país. Os países que já passaram a Alemanha já foi a primeira, como eu disse. China, né? China está virando primeiro em tudo, e Japão. Tá? Só para a gente ter uma ideia em relação à geração, de fato, né, que essa capacidade instalada da Alemanha fez com que ela tivesse uma geração de 21 terawatt-hora no primeiro semestre de 2018. Só para a gente ter uma ideia, nossa geração é em torno de 500 terawatt-hora ano. Tá? Só para a gente ter uma base de comparação. Em relação aqui ao Brasil, então, a gente é um país que tem muita geração renovável, 81,7%. Claro, isso aqui depende muito, até a gente pode ver, por exemplo, quando a gente compara aqui com 2014, 13 e 12, por exemplo, 2014 foi 74%. Essa dependência de se a gente tem muita geração renovável, ela está muito relacionada a se a gente tem ou não tem chuva. Então, a gente tem ciclos aí, às vezes, de chuva ou não chuva, né, vamos dizer assim. Então, por exemplo, 2014 foi um ano de estiagem. Então, a gente gerou apenas 74,6 de geração hidráulica, e quando a gente não gera com hidráulica, a gente tem que gerar com térmica. E aí o custo da energia, o preço da energia vai lá para o alto. Tá? No mundo, a gente está falando de 21,2%.
e OCDE 19,7. Então, assim, comparando com o mundo, comparando com os países desenvolvidos, a gente, então, tá bem, né? Mas a gente tem como melhorar. Tá? E a gente tem acordos que incentivam, de fato, essa melhora. Tá bom? Em relação à capacidade instalada... Opa, desculpa, gente. Em relação à capacidade instalada, então, se eu faço a verificação da capacidade instalada, vamos pegar a fiscalizada, que já seria final, né, que já foi fiscalizado pela ANEEL. A gente tem uma potência total aí de 159 gigawatts de potência, então, a fotovoltaica a gente está falando aí de 1,3. Então, já é bastante expressivo, isso equivale a 0,82 da potência instalada brasileira. É importante dizer que a eólica, né, tem praticamente 10 vezes esse valor, né, que é uma fonte que já cresceu muito nos últimos anos aqui no Brasil. A expectativa é que a solar ela tenha um crescimento muito parecido com a que a eólica teve. Tá? E as expectativas, de fato, são bastante esperançosas, vamos dizer assim. Segundo o PDE, né, que é o documento da EPE que faz o planejamento decenal, a expectativa é que nossa matriz, lá em 2026, ela seja 30% representada por PCH, eólica, biomassa e solar. Então, são, vamos dizer assim, as renováveis de menor porte. Tá? Estou tirando aqui as hídricas. E aí a gente perde bastante a quantidade de UHE, né, ou hidráulica, né, as grandes hidrelétricas. Né, esse percentual ele sai de 64% e cai aqui para 52%. Então, a gente já em 2026 praticamente já estamos aí chegando a 56%, 52% já de hidráulica. Tá? Então, com um aumento bastante expressivo, então, e aí aqui dentro está a solar. Né? Se a gente olha as expectativas, né, tanto na parte de geração distribuída, de micro e mini geração, tanto a parte de parcela de leilão, tem crescimentos exponenciais nas expectativas dos próximos anos para solar. Tá? Bom, em relação à legislação vigente, tá? O que nos permite, então, a gente ter a energia fotovoltaica entrando no Brasil, né, em relação à legislação? Eu costumo dividir isso em duas parcelas, geração distribuída que eu costumo chamar de médio e grande porte, que é a geração distribuída que foi estabelecida pelo decreto 563, que é de 2004, que é uma geração que tem uma potência instalada inferior a 30 megawatts de potência. Tá? E aí aqui, por exemplo, esse tipo de geração distribuída, ela tem desconto na TUG, na tarifa de uso do sistema de distribuição. E aí podem vender energia, por exemplo, no Mercado Livre, com a questão da fonte incentivada. Então, traz bastante efetividade isso aqui. É uma geração elétrica localizada próxima aos centros de carga, isso é o conceito de geração distribuída, isso é geração distribuída, você tem ela de grande porte, é conectada na rede de distribuição, não está conectada na rede de transmissão. E é de natureza não despachável, ou seja, o ONS, o Operador Nacional do Sistema, ele não despacha essa fonte. Na verdade, por ser renovável, quando você tem sol, você tem que gerar, você tem que injetar na rede, não tem despacho, não tem decisão a tomar ali. Tá? No caso da geração distribuída de pequeno e médio porte, então, a gente teve aí a resolução 482, que é de 2012, e aí a atualização dela, que é a resolução 687, que é de 2015, que trata da questão da micro e da mini geração distribuída. Anterior, né, a resolução anterior, ela dizia que microgeração era aquela que tinha até 100 kW de potência. Isso passou para até 75, com a 687, e a mini geração acima de 75 até 5 megas. Anteriormente era até 3 megas. Isso aqui também deu uma ampliada, então essa foi a vantagem. E aí essas são as fontes.
E aí, dentre essas fontes, estão lá os painéis solares fotovoltaicos, tá? Então, tem microaerogerador, geração combinada de calor e frio, que é cogeração, e PCHs, pequenas centrais elétricas, e CGHs também, que são a diferença de PCH para CGH, que a PCH ela tem até 30 megas de potência, de 3 até 30 megas e até 3 megas, desculpa. Isso, até 5, até 5, porque mudou a legislação. Até 5 é CGH, tá? Em relação à resolução 687, a novidade que a resolução trouxe foi basicamente essas duas coisas aqui, e que novos modelos de negócio foram gerados por conta desses dois tipos de geração, que é a compartilhada, que na verdade são consórcios ou cooperativas, né, que tem que você pode ter unidades, por exemplo, de consumidoras em diferentes locais. Então, algumas empresas estão se beneficiando em relação a esse e gerando novos modelos de negócio por conta da 687. E também o empreendimento com múltiplas unidades consumidoras, que é o chamado condomínio, né, que você tem lá um administrador que vai dizer quanto que cada um tem uma parcela daquela energia. Antigamente, na 4.2, isso não era permitido. Então, isso tudo está relacionado à 687. Foi a novidade que veio na 687. Bom, na 687, então, a gente tem também o autoconsumo remoto, que são aqueles consumidores que eles consomem a energia e também geram a própria energia, só que o sistema é um sistema de compensação. Se num determinado mês eu gerei mais do que eu consumi, eu tenho aí uma compensação que deve ser feita até 60 meses. Tá? Que antigamente, com a 482, eram 36 meses, a gente teve uma ampliação desse período. Mas o sistema é um regime de compensação, não é um regime de venda. Tá? Isso é importante dizer. Opa, desculpa, gente, eu estou meio atrapalhado com esse negócio aqui. Toda hora eu erro quando é para cima, quando é para baixo, que é o contrário. Fica dispensada, então, a assinatura de contrato de uso. Isso aqui também é uma coisa interessante, porque antigamente você tinha que ter um CUSD, que é o contrato de uso do sistema de distribuição. Isso aqui facilitou, ou seja, você reduziu um pouco a burocracia em relação a isso. Mas, dependendo da potência, você tem que pedir acesso. Tem vários documentos que você tem que fazer. Então, isso, por um lado, foi bom. Na microgeração, você tem bastante vantagens em relação ao que, de fato, você tem que apresentar para a distribuidora, mas quando você fala da mini geração, você tem que apresentar muito mais documentos. Tá? Mas o que tentou-se fazer com a resolução 687 foi simplificar o processo. Tá? A potência instalada, então, da microgeração e da mini geração, quando você é um autoconsumidor remoto, ela deve ser limitada à potência, porque se você está gerando todo mês mais do que de fato você consome, você vai ficando com crédito, quando chegar a 60 meses, você vai perder aquele crédito. Então, não faz muito sentido, do ponto de vista, quando você é um autoconsumidor remoto, você ter uma potência instalada maior do que aquela que, de fato, você pode consumir. Tá? Então, isso é uma conta que tem que ser feita. O titular da micro e da mini geração distribuída deve definir o percentual da energia excedente que será destinada a cada unidade consumidora, no caso de compensação. Se você pode, por exemplo, compensar. Você mora, por exemplo, você é um consumidor da Ampla, né, ou da Enel, Distribuição Rio hoje. Se você tem uma casa em Búzios, você pode ter na casa em Búzios e compensar, por exemplo, em Niterói. Mas tem que ser na mesma distribuidora. Não pode, por exemplo, você tem uma casa em Búzios e compensar aqui no Rio de Janeiro, que é Light. Tem que ser sempre a mesma distribuidora. Tá? Tem algumas regrinhas aí. A questão de cobrança da TUSD, que é a TUSD, na verdade, é o fato de você estar conectado na rede da distribuidora, mesmo que, se você fizer a conta, você teve 0 de geração e consumo, você fez lá o balanço energético, você consumiu o mesmo que você gerou, você vai ter que pagar isso aqui. Se você é monofásico, 30 kWh mês, bifásico, 50,
e ser trifásico 100 kWh mês. Isso tem que estar na conta também. Então, esse é um ponto também importante, que, na verdade, quando você fala de abertura de mercado, isso aqui deixa de existir dessa forma, ele é visto de uma outra forma. Você começa a pagar isso pela potência. Tá? Hoje, por exemplo, as etapas do acesso, só resumindo, antigamente eram 82 dias, hoje, isso aqui é teórica, porque na prática, isso aqui é teórica, porque na prática a distribuidora fica enrolando, né? Eram 82 dias e agora passou para 84, né? O que é? É, verdade. Então, mas assim, a nova, né, legislação, ela tentou reduzir esse tempo, tá? Então, só para a gente ter uma ideia aí, e se o cara, se é uma mini geração distribuída, esse tempo ele aumenta mais ou menos 30 dias, tá? Em relação à desoneração de impostos, né? A maioria dos estados brasileiros aderiu ao CONFAS, né, que é para reduzir o conto de ICMS que você está pagando, porque, na verdade, tem a questão de incidência do ICMS, que a incidência está dentro do consumo, que, de fato, não faz sentido. O ICMS ele é mercadoria, né, tem que estar, de fato, rodando, então, isso a maior parte dos estados aderiu ao CONFAS. Então, Rio de Janeiro, eu acho que já aderiu. Rio de Janeiro. Paraná foi o último agora? Beleza. Então já pode dizer que todos aderiram. Tá? E aí, assim, a pergunta que talvez vocês estejam fazendo aí, vale a pena investir em solar? Eu acho que vale a pena investir em solar. Aqui alguns números assim bastante simplistas, tá? Claro, isso vai depender de cada... se você mandar, dependendo do tamanho da planta, isso aqui pode cair até o payback. Mas o payback está aí em torno de 6 anos, 7 anos. Tá? Por exemplo, se eu estou falando de uma usina de 1 kW-pico, é muito difícil você ter uma usina de 1 kW-pico. Tá? Mas tem que ser um pouquinho maior. Mas eu estou falando aí, só para a gente saber em números quanto é que isso representa, 1 kW-pico representa uma geração de em torno de 180 kWh mês. Claro, isso também depende do local. Tá? Isso aqui também depende de tarifa, cada distribuidora tem sua tarifa diferenciada. Então, isso aqui pode variar muito no Brasil. Isso é um ponto importante também. Mas, assim, são números genéricos, tá? Valor esperado, vamos dizer assim. O investimento está na faixa aí de 8 mil por cada quilowatt-pico. Também, isso também pode variar, né? Isso depende aí do investidor. E aí, a área, por exemplo, que você vai precisar para esse 1 kW-pico é em torno de 7 metros quadrados e um peso de estrutura em torno de 16 quilos. Só para a gente ter uma ideia que é pouco isso aqui não vai... Seu telhado vai, de fato, conseguir suportar esse peso. Para mim, assim, o ponto principal da questão da fotovoltaica hoje está aqui, no investimento. Talvez é necessário aí que o governo faça alguma política, de fato, para que as pessoas consigam ter empréstimo para a geração solar, algum outro tipo de política, etc. Mas, de fato, aqui é o ponto principal de que a energia solar hoje ela não cresceu mais ainda. Ela tem ainda muito espaço para crescer. Tá? Aqui só os resultados dos leilões, tá? Só para vocês terem uma ideia de que, ok, uma das coisas que você pode fazer é participar de leilão. Mas vocês vão ver por esses números que não é tão simples assim, simplesmente participar de leilão. Primeiro que, para você participar do leilão, você tem que apresentar uma porção de documentos, tá? E aí você submete esses documentos e aí, de fato, você olha, por exemplo, aqui o leilão de 2014, que foi o primeiro só para solar, a gente tem aí 400 projetos e apenas 332 projetos foram qualificados para poder bidar no leilão. Então, isso é importante dizer, ou seja, você tem que você tem que fazer medição de 1 ano, então tem várias coisas, tem que apresentar relatório de impacto ambiental,
tem que ter já o contrato de locação do local onde você vai instalar a energia solar. Então, tem vários documentos que você tem que apresentar. E uma vez que você foi qualificado, a gente vê, por exemplo, que nesse leilão de 14, especialmente, foi o primeiro, a gente teve aí 332 projetos qualificados, dos quais, no resultado, apenas 31 ganhou leilão. Tá? Então, assim, em torno de 10%. Né? Isso varia, né? Claro. Então, aqui estão os resultados do leilão de 14, leilão de 15, né? A gente teve 341,30 projetos, e do leilão de 2015, de novo, 493 projetos. E aqui, o último leilão, na verdade teve um agora, mas assim, o dezembro de 2017, 20 projetos de 315 projetos que foram qualificados. É importante dizer que os preços do leilão ele vem caindo também, então, de fato, será que vale a pena investir no leilão? O que muitas das empresas têm feito, na verdade, eles pegam parcela do projeto, vende no leilão, porque você vai ter uma receita garantida no contrato, que é um contrato de longo prazo, que é em torno de 25 a 30 anos, 15, acho que é 15 para cá, 15 a 30 anos, porque esses contratos são muito diferenciados, né? De 15 a 30 anos, e a partir daí o resto do projeto você vende no Mercado Livre. Então, esse é um modelo de negócio também muito adotado pelas empresas, tá? Pelas grandes empresas, que a gente está falando. Tem fator de conexão, claro. Esse é também um dos outros documentos, né? Tá? E é caro, né, conectar. Só para efeito de conhecimento, né? A Enel foi a empresa, é uma das empresas que mais ganham leilão de solar, a Enel Green Power. Ela construiu o maior empreendimento que a gente tem na América Latina, que é Nova Olinda, que é lá no Piauí, que tem 292 megas de watts de potência. Não sei se vocês já tiveram oportunidade de ver, mas de repente joga no Google Maps, Nova Olinda, ele é maior do que a cidade do lado, que é a própria Nova Olinda. Assim. Então é enorme, você consegue ver pela foto do satélite, o empreendimento. A gente está falando aí de 300 milhões de investimento. Tá? É importante dizer que os custos, né, do instalado, né, do sistema vem caindo drasticamente nos últimos anos, e também há uma queda muito grande dos próprios módulos. Né? Os módulos também têm ficado cada vez mais baratos. Então, tem a capacidade também de melhorar a eficiência cada vez mais esses módulos, isso também é uma coisa importante, e também o preço tem caído. Tá? Então, assim, uma expectativa de Brasil melhorando pós-eleição, né, reduzindo aí essa questão de volatilidade de dólar, a expectativa é que, de fato, esse tipo de fonte ela tem ainda uma maior oportunidade de crescimento. Tá? Novos paradigmas. Né? Então, o que está sendo discutido e o que tem que ser discutido em relação ao solar? Tá? Uma das questões é backup do sistema. Hoje, por exemplo, os procedimentos de distribuição das distribuidoras não permitem que, se o consumidor que está gerando energia, ele ficar desconectado na rede por algum defeito da rede, ele não pode ser suprido pelo sistema dele. Esse sistema ele tem que ficar desconectado. Então, esse é um ponto que deveria melhorar. Tá? Em relação à qualidade de energia, desculpa, passei aqui errado, apertei o errado de novo. A solar é muito boa, óbvio, mas ela tem alguns problemas que ela pode ocasionar. Por exemplo, uma vez que a geração é em corrente contínua, a gente precisa do inversor, ela pode estar gerando harmônico na rede. Uma vez que gera harmônico na rede, eu posso gerar aumento do fator de potência. Então, essa é uma coisa também que tem que ser discutido, e a ANEEL, por exemplo, já permite, inclusive, que as distribuidoras cobrem pelo fator de potência para consumidores de baixa tensão. Então, daqui a pouco, também, isso é uma coisa que deve ser cobrada. Outra coisa que a gente tem estudado lá na PUC
é que a geração distribuída local, ela dependendo da quantidade, ou seja, do percentual da geração distribuída dentro da distribuidora, ela, ao invés de reduzir as perdas técnicas, ela aumenta a perda técnica. Então, dependendo do quanto de GD que você está injetando na rede elétrica, você pode até aumentar a perda técnica. Tá? Então, a gente tem estudado isso e até propondo alguns modelos regulatórios para isso. Os custos das distribuidoras, né? Isso também é uma coisa que a Brad está entrando a favor das distribuidoras para que, de fato, elas recebam o que elas estão investindo nesses sistemas. Hoje, por exemplo, simplesmente você receber a distribuidora, no caso, receber a TUSD, né, que eu mostrei lá atrás, isso, de fato, não paga os custos que ela tem, tanto de OEM quanto de conexão dos solar, né, dos projetos solares. Então, isso é um ponto que está sendo bastante discutido também. Bom, em relação ao que o governo ele tem feito para discutir qual vai ser o futuro ou seja, o novíssimo modelo do setor elétrico brasileiro. Essa nota técnica número 5, que é de 2007, né, que foi implementada nessa consulta pública 33 de 2017, ela mostra, então, a disposição do governo em destravar, né, o setor elétrico brasileiro. Ou seja, hoje o setor elétrico a gente tem, se um investidor vem para cá, o cara fica totalmente perdido, porque tem várias regras, você tem que estudar muito a fundo, só quem está no setor de fato conhece essas regras, é bastante complicado, às vezes, de explicar para o cara como é que funcionam as coisas aqui, mas a ideia é simplificar, uma simplificação do modelo. Tá? O nosso modelo, o último modelo, é importante dizer, que é o novo modelo do setor elétrico brasileiro, que foi estabelecido pela Lei 10.848, ele é de 2004. Então, a gente está falando aí de praticamente 15 anos que nada foi feito de mudança, dado que a gente tem uma quebra total de paradigma aí. Tá? Nessa CP 033, coisas que foram colocadas pela nota técnica número 5, pela CP 033, foi isso. Basicamente, uma abertura escalonada do mercado, ou seja, hoje, para você se tornar consumidor livre, você tem que ter uma potência instalada de, no mínimo, 500 kW de potência. A ideia é que isso passe para 2.000 kW já em 2020, 2021, 1.000 kW e chegando em 2028, 75 kW de potência. Eu sou super a favor que isso aí seja qualquer potência. Claro que isso aí você precisa de tecnologia, precisa de colocar todo mundo com medidor inteligente. Esse é o ponto, talvez, chave desse processo. Tá? E esse processo ele é importante porque ele permite, por exemplo, que todo mundo tenha o que a gente chama de tarifa binomial. Você vai pagar pela energia e vai pagar pela potência. A potência é o que vai remunerar os ativos das distribuidoras. Você vai poder comprar energia de qualquer gerador, inclusive você pode gerar sua própria energia, mas você vai continuar conectado à distribuidora, que vai viabilizar isso para você. Você vai ter que estar conectado à distribuidora. Uma vez que você está conectado à distribuidora, você vai pagar pela potência. E isso tem vários países que já adotaram. A Alemanha, por exemplo, França, Portugal, Reino Unido, já adotaram já esse modelo. Tá? Uma questão que vale discutir é a competência da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, porque como vão estar entrando muitos consumidores livres, e eles viram agentes quem fica a cargo desses agentes da parte de liquidação financeira e liquidação dos contratos, é a CCE. Então, é meio que quebrar isso em mercados atacadistas e varejistas, porque senão a CCE não tem braço para fazer toda a gestão de todo mundo que vai estar entrando e vai estar virando livre. Tá? A questão do autoprodutor de energia, que é o prosumer, né? Que prosumer é um conceito que vem da literatura internacional, que é o produtor e consumidor de energia elétrica. O cara, ele
produz e ele também consome a própria energia e o excedente ele pode, inclusive, vender. A questão do prosumer é mudar essa ideia de que seja uma coisa de ele poder, de fato, comercializar. Tá? Não simplesmente compensar, mas também comercializar. Tá? Em relação às distribuidoras, né? Elas poderão comprar energia de forma mais flexível. Hoje, as distribuidoras só podem comprar, vou botar entre aspas, só podem comprar energia em leilões regulados, que quem estabelece é o governo. Tá? Tem na 5163 tem tem um porém, ela pode comprar de geração distribuída quando conectada na própria, limitada a 10% do mercado dela. Mas, assim, em via de regra, ela tem que comprar energia nos leilões regulados. E aí é flexibilizar isso. Se você tem abertura total de mercado, na verdade, quando você pensa em abertura total de mercado, a distribuidora ela nem tem mais que comprar energia. A ideia é que a distribuidora ela simplesmente fique gestionando a rede. Ela passe como se fosse a transmissora hoje. Na verdade, o papel dela seria esse, é um papel simplesmente de fazer uma gestão da rede elétrica, para atender os consumidores. Quando você fala de abertura total, claro que isso acho que deve demorar um pouco, mas numa proposta assim mais no final assim dos tempos, talvez isso seja factível. A questão das fontes incentivadas, né? Ao invés, então, de dar descontos, hoje, por exemplo, você tem desconto da TUG. O que se pode fazer é que muitos países adotam é o que a gente chama da tarifa feed-in, que é você dar um incentivo para o cara estar gerando, ou seja, a distribuidora vai pagar um valor a mais pela energia gerada por um prosumer, por exemplo. Tá? Além disso, é importante, uma coisa que eu acredito também, que tem muitos estudos que estão indo para esse caminho, é quando você fala, a gente está falando muito de sistema on-grid, ou seja, sistemas conectados na rede, mas lá fora já está falando muito do sistema off-grid. Muitas pessoas ficarem completamente desconectadas da rede. Tá? Eu acredito que isso possa ocorrer, de fato, ou um sistema híbrido. O cara conectado, hoje não é permitido, mas um cara conectado, mas também ele tem a bateria. Tá? A bateria e o processo, ela de fato é o device que vai ajudar muito nesse processo. Então, assim, acredito que isso vai demorar bastante ainda aqui no Brasil, a gente ainda está muito longe disso, mas isso talvez seja o caminho do futuro um pouco mais distante, talvez. Tá? Você perguntou por quê? Porque eu acredito que ainda tem outras coisas que têm que ser feitas, que foram as coisas anteriores. Eu acho que tem a questão tecnológica também da própria bateria, tem vários estudos ainda. A bateria provavelmente vai ser a bateria de íon-lítio, não de chumbo ácido, que é a mais usada hoje, por exemplo, para consumidor off-grid, mas aqui no Brasil. Lá fora ainda tem, já tem íon-lítio, mas é a questão da própria tecnologia em si, de ficar mais um preço melhor. Vários estudos ainda estão sendo feitos em relação às baterias, então esse também é um ponto que eu acho que é chave, mas que eu acredito que seja o futuro. E aí, pensando em futuro, né, e bateria, inclusive, o próprio carro elétrico, né, ele pode ser a sua bateria. E a pergunta é, eu posso utilizar o carro elétrico para injetar energia elétrica na rede? Posso. Tecnicamente, isso já é possível. A própria bateria do carro, quando você faz isso, né, se a legislação permitir, você tem duas opções. Na madrugada, você pode consumir energia da rede, que é uma energia geralmente mais barata, ok? E durante o dia, você tem duas opções, utilizar o veículo ou vender energia para a distribuidora ou para o mercado totalmente aberto, que é o que eu acho mais factível. E aí, se a tarifa estiver muito alta naquele horário, vale a pena, de repente, eu deixar o carro em casa e de Uber, sei lá,
e a questão e vender energia. Então, a bateria do próprio carro ela serve como bateria do próprio sistema, tá? Tem vários estudos nesse caminho, tá? Então, isso é importante dizer, tá? No mais é isso, gente. Espero ter atendido as expectativas e fico aberto aí a questões. Nós vamos fazer um pequeno intervalo, tem um cafezinho aqui fora, e aí, nesse intervalo, aqueles que quiserem poder fazer perguntas, eu vou distribuir um papel para que os senhores possam fazer a pergunta ao professor. Muito obrigado a todos. Senhores, boa tarde. Nós agora vamos iniciar a nossa parte de debate. O professor Calil vai responder as perguntas que foram feitas aqui pelos debatedores. Perguntas do senhor Ivanaldo, da empresa Oilog. São 3 perguntas, eu vou fazer a primeira delas. Professor, existe algum estudo de impacto ambiental, reutilização de painéis solares após a vida doméstica dos mesmos? Desculpe. E quantas baterias utilizadas no sistema? Bom, a primeira pergunta, existe sim, a gente não tem uma legislação específica para isso, aliás, eu até tenho um artigo sobre esse tema, o impacto ambiental não é tão grande ao final do ciclo de vida, desde que os painéis eles sejam, os painéis e os dispositivos eletrônicos, né, porque você precisa do inversor, eles sejam preparados para tal, para você conseguir separar cada um dos equipamentos. Tudo, basicamente 95% de todo o equipamento você consegue separar e consegue reciclar ao final do ciclo de vida. Então, já existe, sim, existe uma diretiva europeia que já determina o que deve ser feito ao final do ciclo de vida, porque isso já é um problema, por exemplo, em um país como a Alemanha, mas, de fato, é uma preocupação. A gente tem até um artigo que a gente está numa revista internacional, inclusive, sobre esse tema. Se alguém se interessar, depois eu posso até passar. Tá? Em relação às baterias, o que era? Quantas baterias? Também tem essa questão da bateria, né? A bateria, você tem um problema maior, talvez, até do que dos dispositivos eletrônicos e do próprio painel de silício, né? A preocupação tem que ser muito maior, de fato, mas também dá para você reciclar grande parte dos dispositivos, tá bom? Ok. Segunda pergunta, qual a taxa média atual de eficiência e projeções estimadas para futuras tecnologias de painéis? Tá, essa pergunta é bem simples. Hoje, para laboratório, a gente estima a poli e a monocristalina em torno de 24% de eficiência máxima. Na verdade, a gente sempre faz uma avaliação em relação ao espectro luminoso, tá? A de filme fino é um pouco menos eficiente, a gente está falando de uma eficiência em tal laboratório de 18%. Em loco, essa eficiência ela cai bastante, em torno de 20%, vamos botar uma média de 20%. Existem agora várias tecnologias que são muito mais eficientes, que são a multijunção. Você bota como se fizesse um sanduíche de vários materiais, né, semicondutores, e aí você consegue chegar à eficiência hoje numa célula de 4, né, camadas, em torno de 46% é o máximo, né? Existem institutos aí que pesquisam isso. Lá na PUC, na verdade, tem uma professora, que é a Patrícia Lustosa, que pesquisa isso, inclusive. Mas, assim, os países que têm estudos de ponta nisso são Estados Unidos e Alemanha. Obviamente, essas células são muito caras ainda, são usadas muito para você colocar, por exemplo, para uso espacial, por exemplo, mas existe já, e agora uma expectativa, é difícil você dizer uma expectativa de quando é que isso vai estar de fato no mercado.
dado que o silício é muito abundante na natureza, então, assim, de fato, não tem esse número, mas para fins de uso espacial, usos específicos, que o preço não importa, o que importa, de fato, é a eficiência, vale a pena, mas para uso normal, assim, é mais difícil que essas tecnologias, por enquanto, sejam utilizadas. Tá? A terceira pergunta do senhor é: grandes áreas para captação geralmente correspondem ao interior do país. Eu diria até que no Nordeste brasileiro. Qual a sua opinião em relação ao equilíbrio entre a distância dos melhores áreas geradoras para efetivamente os grandes centros consumidores, que é o nosso caso aqui, o Sudeste, além do equilíbrio da utilização da área para a agricultura e para a produção pecuária? Excelente pergunta. De fato, a maior insolação está no Nordeste brasileiro, né, no sertão. E a expectativa, inclusive, é que o Nordeste, a gente até costuma dizer que vai virar uma ilha energética, né? Então, assim, porque tem muita eólica, o maior potencial de eólica está no Nordeste e o maior potencial de solar está no Nordeste. O que a gente precisa é construir a linha de transmissão que conecte. A gente já tem linhas, mas a gente precisa de aumentar o número de linhas de transmissão para transmitir essa energia para o grande centro de consumo, que é o Sudeste, né? Então, talvez essa é a resposta. Em relação de fato, você está utilizando espaços que você poderia estar plantando, por exemplo, esse é um ponto também que, dependendo do local, vale a pena questionamento. Agora, esses empreendimentos de solar, por exemplo, como eu mostrei aqui, o Nova Olinda, são locais basicamente no sertão brasileiro, que um local subutilizado, de fato. Aquelas famílias ali que, às vezes, você está arrendando uma terra de uma família que não tinha a menor renda, e aí começa a ter uma renda. Você, de fato, gera. Se você compara com as outras fontes de energia, solar e eólica, elas geram um desenvolvimento local muito maior do que qualquer outro tipo de fonte. Então, assim, por outro lado, você consegue. Claro que você tem que estar sempre olhando se, de fato, isso vai estar impactando em locais de plantio, por exemplo, mas isso realmente pode acontecer. Mas, assim, eu acredito, talvez isso não seja o futuro próximo, eu acredito também que o leilão ele vai ser importante, mas eu acredito também que a solar deve aumentar bastante para ser colocado em telhado, e aí eu acho que a gente sai um pouco dessa problemática, talvez, no caso da solar. Tá? As perguntas do comandante Frederico. Existem perspectivas benéficas para o consumidor de mercado cativo ou prosumer? Eu tenho um colega de turma que tem exatamente essa parte da energia, ele gera para ele na casa dele aqui em Niterói. Tá. As expectativas, então, para o consumidor cativo, né, é aquilo que eu falei, está relacionado à resolução 482 e resolução 687. A pessoa pode ter na sua casa a geração fotovoltaica, mas para fins de compensação, não pode vender. A expectativa, como eu disse, com uma abertura de mercado, que, assim, pelas discussões, isso não deve acontecer antes de 2030, que, de fato, a gente continue ainda no modelo de compensação, talvez migrando mais no final de 2030, talvez para um modelo de comercialização. Então, nesse momento, eu acredito ainda que a gente fique nesse modelo de fato, modelo regra, né? Regra de fato de que o consumidor ele não é de fato um prosumer, ele só apenas compensa. É o net metering que a gente chama, tá? A segunda pergunta do comandante Frederico é exatamente sobre o que foi explanado agora. Há alguma resistência, eu diria até total, das distribuidoras quanto ao prosumer? Sim, com certeza. Assim, em relação ao net metering, total.
em relação à legislação atual total, porque isso gera maior custo para a distribuidora. E sendo que uma coisa importante também, isso vai gerar maior custo para a distribuidora, mas, por exemplo, isso vai gerar provavelmente um aumento na tarifa quando você tiver revisão tarifária. Então, assim, na verdade, de 4 em 4 anos você tem a revisão tarifária que revê o reposicionamento da tarifa, ou seja, o equilíbrio, né, entre o que a distribuidora de fato gastou e o que o consumidor, né, obteve aí de lucro pela eficiência da distribuidora. Então, para tentar verificar o equilíbrio. Se a distribuidora está perdendo dinheiro, então isso pode ser revisto e aumentado a tarifa. Você pode ter um aumento maior da tarifa na revisão tarifária, que é de 4 em 4 anos. Então, eu acredito que a distribuidora ela é contra, tanto é que, por exemplo, se você submete um projeto, ela demora, lembra que eu falei daquele tempo, né, que reduziu, né, para a conexão, de fato, a distribuidora ela não vê com bons olhos. Mas como grande parte das distribuidoras hoje em dia elas são grandes players do setor elétrico, elas têm ativos não somente de distribuição, mas também têm ativos de geração e também têm ativos têm empresas de serviço, aí acaba que essas empresas que elas têm, são de grandes grupos, elas têm interesse que, de fato, esse mercado aconteça. Depende. Se é mais a distribuidora, o CNPJ da distribuidora vai estar brigando para que isso seja reconhecido, esse custo, tanto de conexão, quanto custo de operação e manutenção que ela vai ter por conta da conexão de novas usinas solar no sistema. Então, assim, claro, ela está olhando para o lado dela, mas, de fato, essa é uma preocupação. E, de fato, algumas distribuidoras elas podem, de fato, estar contra. Contra no sentido de que elas querem aquilo reconhecido, que aquilo seja repassado para a tarifa. Né? Então, e, de fato, faz sentido. Tá? A terceira pergunta do comandante Frederico tem exatamente tudo a ver com o que foi respondido e é importante ressaltar. Os sistemas isolados e geração off-grid, quais os obstáculos e quais as facilidades para implementação de empreendimentos 100% privados? Obrigado, comandante Frederico. Também é ótima pergunta. Bom, em relação ao sistema isolado, né, é importante dizer que se eu boto, por exemplo, um sistema muito pequeno, uma região muito restrita, o investidor não tem muito interesse naquilo ali. Né? Acaba tendo que isso entrar por algum tipo de incentivo do próprio governo, que, por exemplo, a universalização do sistema que foi estabelecido pela Lei 10.848. E aí isso gera por algum encargo, né? Isso é pago pela CDE, na verdade, com desenvolvimento energético. Agora, quando a gente pensa em sistema isolado, por exemplo, o problema que a gente está vendo hoje de Roraima, né? Que na verdade é um sistema isolado, você está com problema de suprimento por conta das linhas lá da Venezuela, e o governo já tem, por exemplo, um projeto, né, para interligar Boa Vista a Manaus. E essa interligação, esse projeto, ele está pronto, só que ele tem algumas restrições, por exemplo, mais sociais, nem tanto ambientais, porque o projeto ele seria feito ao lado da rodovia que liga as duas cidades. Então, o impacto ambiental, ele tem impacto ambiental, óbvio, mas não é tão grande. A questão mais é o impacto social, porque ele passa dentro de reserva indígena. E o fato de passar dentro de reserva indígena, isso causa... Os índios, às vezes, não querem que passe ali no meio da reserva. Então, de fato, tem impacto social maior, talvez, do que o impacto ambiental, a questão da interligação. E o governo ele tem pensado para a questão desse problema, isso porque eu tenho conversado com o pessoal da EPE, eu tenho até um aluno que trabalha exatamente com isso, com o problema de Roraima, é a questão de que
se faça leilões específicos de energias renováveis lá, biomassa, mais biomassa solar. Talvez essa pode ser uma solução que não seja tão de curto prazo, vamos dizer assim, porque você precisa do tempo para construir a usina, mas ela, mais no médio ou longo prazo, ela vai, de fato, tentar reduzir o problema, porque hoje 80% do consumo dessa região é um consumo que vem, de fato, da Venezuela. Então, alguma coisa tem que ser feita. Então, o governo, por exemplo, está pensando num outro mecanismo também, que é um leilão de eficiência energética, até minha tese de doutorado é sobre isso, e que é um mecanismo bastante interessante, que é o que a gente chama na verdade, é uma reserva de capacidade que você dá para o sistema e você vende essa reserva de capacidade. Eu não vou entrar muito aqui no detalhe do mecanismo em si, mas esse também é uma coisa que está se discutindo e vai ter um primeiro teste agora em março desse mecanismo, que é o leilão de eficiência energética. Então, assim, tem algumas coisas que o governo tem pensado nessa linha para resolver esse tipo de problema do sistema isolado. Agora, e o que de fato vai ser feito, isso a gente não sabe de fato qual vai ser o final da história, tá bom? Dois debatedores não escreveram, mas de qualquer maneira vou passar a palavra a ele. Professor, doutor. Boa tarde, obrigado pelo professor e pelo doutor, sou apenas um engenheiro. Quando você fala em custo, tem duas vertentes. Você tem o custo da energia, vai tender a baixar o custo geral. Mesmo isso pode provocar uma diminuição da tarifa, mesmo que aumente o percentual. Então, eu queria que você falasse sobre isso. E segundo, aí falando como quem trabalha com estrutura metálica, que pode suportar painéis em alguns lugares, quando você fala em custo da instalação, como é que se considera apenas o custo do painel e as obras que são necessárias para colocar aquele painel? Como é que estão? Bom, em relação à questão das obras do painel, claro, isso tem que ser levado em consideração, né? A fixação, toda a parte de fixação, toda a parte de se você tem que fazer algum reforço de estrutura, então esses estudos têm que ser feitos, dependendo do local onde você vai colocar. Assim, são números, grandes números, basicamente ali está de fato o valor de inversor mais painel e os outros periféricos, vamos dizer assim. Não está muito essa questão de estrutura. Você considerando uma estrutura mais simples, que você coloca direto então, mais barata, vamos dizer assim. Claro, dependendo do local, você vai ter um custo bastante elevado com a estrutura, de fato, isso aí, sem dúvida. Isso não está naquela conta ali, não. Tá? Só para... Quer dizer, vai onerar mais ainda, o payback vai aumentar, com certeza. Qual foi a outra pergunta? Desculpa. Ah, sim, e o custo do preço total, né? O custo Ah, ok. Exatamente. Isso também é uma coisa que a gente tem estudado lá, uma vez que a gente tem uma dependência ainda de chuva, porque quando a gente não tem chuva, o que a gente precisa fazer? Despachar térmica. Será, a pergunta talvez eu acho que a questão da solar é que a solar ela só gera durante o dia, ponto. Então, não é a ponta do sistema hoje, ela é 2 da tarde no verão, 2, 3 horas da tarde por conta do uso do ar-condicionado, tá? Para isso seria perfeito. O problema é quando você tem alguns dias do ano que a ponta do sistema é, de fato, o horário de pico tradicional, que é o horário de 18 até 21 horas, né, 22 horas, por aí. E aí você precisa de alguma coisa para armazenar essa energia. E aí, assim, tem alguns estudos, eu já participei de alguns congressos e tal, com alguns estudos bastante interessantes, que o custo marginal de operação, mesmo com sistema solar, com bateria, ele tende a cair, o custo marginal de operação é o custo que vai me dar o preço final da energia, tá? Ele tende a cair com o sistema com baterias. É mais barato um sistema solar com baterias ou eólica com baterias. A eólica também ela tem uma sazonalidade tanto diária quanto uma sazonalidade anual. É mais barato você usar
com bateria do que você despachar térmica. Haja vista que você tem térmica hoje, por exemplo, que custa aí R$2.000 o megawatt-hora. Lembra que eu estava falando ali leilão, a solar ganhando 180 na média. Então, assim, você bota bateria, ainda é mais barato, que são, de fato, são usinas para segurança energética. Então, eu acredito que o custo ele tende a cair. Então, a única questão da solar em relação a esse ponto é a questão de previsibilidade. Como é que você prevê que, de fato, vai ter geração solar? Se parece uma nuvem, por exemplo, tem alguns problemas que aconteceram em algumas cidades lá na Alemanha, que já tem uma inserção muito forte de solar, de repente veio uma nuvem, o sistema caiu, colapsou o sistema. Sim e não, mas localmente pode ser que você não tenha eólica próxima, depende. Geralmente, quando você tem solar, você tem essa questão de, quando você está gerando com solar, você ter eólica, né? De você ter a complementariedade, que a gente chama, né? Então, assim, eu acredito que mesmo com bateria, e também a bateria ela caindo de preço, isso se viabilize. Fique mais barato eu gerar com solar. A questão e o bom da bateria é que você pode armazenar isso e ter na hora que você quiser a energia. Eu acho que esse talvez seja o futuro. É claro que eu acho que vai demorar um pouco isso, mas eu acredito muito nisso. Tá? Dr. Nelson Pedroso. Bom, você falou de uma certa questão de competição de espaço, porque você coloca no Nordeste essas placas e, de uma certa forma, tendo placa, não pode ter agricultura naquele lugar. E eu vi uma experiência que está sendo feita na África de mudança de microclima usando as placas solares. Então, você tem a possibilidade, você retira aquela insolação brutal que vem no Saara diário, o dia inteiro, e com isso mantém um pouco da umidade, você consegue mudar o microclima. Então, é o oposto, permite que você aumente a área agriculturável, crie agricultura no Saara, alguma coisa assim. Eu estou pensando também naquele modelo que você explicou aí, bastante interessante, eu fiquei assustado com aquilo, né? E entram 900 projetos, e esses projetos vão diminuindo, 900 engenheiros fazendo conta, muito mais de 900 engenheiros fazendo conta, botando computador para funcionar, e no final das contas 30 conseguem fazer. É uma espécie de corrida de espermatozoides, me permite. Então, é o seguinte, isso aí tem alguma coisa estranha. Vocês estão analisando essa questão, como é que a África está implantando isso, como é que a China está implantando isso na África, como é que isso pode ser feito de uma maneira melhor do que simplesmente essa evolucionária, como está sendo feito no Brasil, ou seja, vamos pegar o sistema do jeito que está e vamos ver como é que a gente consegue adaptar para criar os incentivos certos. Existe um breakthrough possível? Essa é a minha pergunta. Essa pergunta é bem difícil, né, de responder. Olha, a gente, de fato, estuda assim, quais são as experiências dos países, né, lá de fora, mas, infelizmente, a gente tem pouco dado. Assim, é uma questão, às vezes, que a gente se depara. Né? Por exemplo, se você vai nas bases de dados e pesquisar, por exemplo, para determinados assuntos, você acha basicamente os artigos China, alguma coisa da China, tem muita coisa, em tudo, né? E países da Europa e Estados Unidos. Você vai... África tem algumas experiências que você consegue estudar, consegue entender, mas você não, de fato, não consegue ter a noção da amplitude que é determinados projetos que eles, de fato, vêm fazendo, como, por exemplo, o senhor citou sobre o deserto do Saara. Mas, assim, claro, isso aí, de fato, é uma coisa que acontece, você mudar o microclima daquele local. Aliás, até no estudo de impacto ambiental, você tem que verificar essa questão de
de que maneira isso está impactando, né? Agora, se existe, de fato, um número ótimo, eu sinceramente, é difícil de responder isso assim de bate-pronto. Assim, é preciso talvez de uns estudos, até isso incentiva até ótimo a gente receber esse tipo de questionamento, que nos traz até repensar algumas coisas que a gente não pensou e, de fato, estudar isso, aprofundar estudos relacionados a esses temas. Não consigo responder a sua pergunta de bate-pronto, não. Preciso, de fato, um tempo para dar uma estudada e conseguir ter subsídios técnicos para respondê-la. Mas, excelente pergunta, assim, até me faz repensar em algumas coisas. Eu também tenho esse medo. Pode acontecer, né? Muito bom. Mais, por favor, professor. Uma pequena dúvida apenas em relação aos microprodutores. Você falou em compensação. Legalmente, essa compensação pode ser feita desde que na mesma concessionária. Com o mesmo CPF? Na verdade, assim, o autoconsumo remoto é mesmo CPF, mesmo CNPJ, que isso já veio lá da resolução 482. Mas hoje você tem você tem o condomínio, o consórcio, que aí não necessariamente é mesmo CPF, mesmo CNPJ. Você pode criar um consórcio e aí várias pessoas, né, terem acesso àquela planta, tá? Isso veio com a 687. Antigamente era assim, era só mesmo CPF, só mesmo CNPJ, agora não mais. Você consegue ter uma gama maior que gerou até novos negócios, inclusive isso, tá? Professor. Deixa eu te perguntar uma coisa. As concessionárias hoje elas estão buscando uma matriz energética para poder parar de comprar no Mercado Livre, né? Como que isso vai ficar com relação a ela ter uma planta solar ou ela ter um microgerador para poder atender a demanda, fazendo a compensação e entregando essa energia? Hoje elas estão buscando ter energia própria, geração de energia, né? E não pode, né, pela legislação. Não, as concessionárias, elas não, pela regra hoje atual, não pode, né? Elas só podem comprar energia do leilão, né, regulado. Então, a distribuidora de energia, a concessionária fala distribuidora, né? A distribuidora de energia, desde o novo modelo, elas só podem comprar energia, que isso foi estabelecido pelo decreto 563, só podem comprar energia em leilões que são regulados. A única coisa que, assim, que sai dessa regra, na verdade, está dentro também do decreto, é que as distribuidoras, limitado a 10% do mercado delas, podem comprar energias de fonte distribuída. Mas, claro, o conceito de distribuída tem que estar conectado na rede dela, na AT, na MT. Tá? Aí a gente está falando da média distribuída, que eu chamei de média e grande geração distribuída. Tá? Então, estou falando até 30 megas. Né? Sai dessa questão da compensação, tá? Da micro e da mini geração. É uma outra regra. Por isso que assim, é importante, talvez, o novo modelo, até para essas regras ficarem um pouco mais claras, porque quem não entende, às vezes as pessoas confundem até essas questões. Então, assim, a distribuidora só pode comprar energia de fato em leilões. Leilões, e essa é a única abertura que ela pode comprar de GD. Mas aí ela tem que fazer uma chamada pública Oi? É isso, ela faz uma chamada pública, porque a CEMIG ela tem muita CGH e PCH. Então, ela tem que fazer uma chamada pública para qualquer usina que está na área de concessão dela possa concorrer naquela chamada pública, como ela estivesse fazendo o próprio leilão específico para aquela fonte. Então, pode, mas aí tem um limite também, que é esses 10 megas. 10%
desculpa, 10% do mercado da distribuidora. Mas é a única coisa que é permitível. Tá? Bom, nós temos aqui o nosso e-mail do professor Khalili, puc-rio.br. Se os senhores quiserem fazer outras perguntas, poderão utilizar o e-mail do professor. E é importante dizer também para vocês que esta palestra foi gravada. Já está inclusive, vai ser disponibilizada aqui na nossa biblioteca para que os senhores possam assistir. E nós recebemos sinais de São Paulo e daqui do Rio de Janeiro, lá do Arsenal de Marinha, que realmente foi muito bem recebida lá essa palestra aqui. Queria agradecer ao professor, mas antes vou passar a palavra ao comandante Joel para que ele possa materializar o nosso agradecimento. Obrigado, Padilha. Eu gostaria só de complementar. A palestra não só foi gravada, como está sendo transmitida em tempo real, tá? Num site que o comandante Sodré, não sei se ele está aqui, ele gentilmente disponibilizou. Muito obrigado, comandante. Eu gostaria também de agradecer ao Khalili, que ele está aqui, foi uma longa negociação, né, Khalili? Ele tem uma agenda bastante comprometida e atendeu, então, a nossa solicitação. A palestra, dado que encheu a casa, né, e praticamente está com audiência até o final, então despertou, pela minha maneira de ver, bastante interesse. Assunto de momento, energia hoje preocupa todos nós, né? Então, ele trouxe aqui bastante informações e eu tenho para mim que os engenheiros também gostariam de ter tido alguma informação mais técnica, né? Mas como eu estava falando com o Khalili, olha, a palestra realmente não foi a nível da engenharia, né? De repente, quem sabe no futuro a gente pode até pensar, para aqueles que se interessam no tema, né, trazer um aprofundamento na parte da engenharia, né? A questão da eficiência da placa energética, por aí vai. Mas, de qualquer maneira, para materializar a sua participação, professor, nós estamos lhe passando, então, um diploma. Obrigado. E também um brochezinho, agora é de Marinha, né? Muito obrigado pela sua participação. Me ajuda a botar aqui. Bom, eu gostaria de agradecer, então, a presença de vocês. Espero ter contribuído em alguma coisa aí na palestra. E, de novo, fica aí meu e-mail para eventuais dúvidas e estou à disposição aí para tentar sanar eventuais dúvidas que tenham surgido ou que possam surgir no futuro. Tá bom? Mais uma vez, obrigado. Tá bom?